Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no capítulo 9 de Mateus. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Vamos para os versículos 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aqui nesse texto que vamos considerar nesse programa, Jesus é instado por um homem. Um homem vem até Jesus e chama-lhe para que venha curar a sua filha, ou melhor, tocar na sua filha, que ele já dizia que estava morta. Minha filha faleceu agora há pouco. Esse homem era um chefe da sinagoga. O texto aqui não diz, mas as passagens paralelas em Marcos nos dizem que esse homem era o chefe da sinagoga, cujo nome era Jairo. Esse Jairo vem até Jesus e o texto diz que Jesus o seguiu. Mas Mateus interrompe a narrativa dessa ida de Jesus à casa de Jairo para falar de uma outra cura, de outro evento que aconteceu no caminho em que Jesus estava para a casa de Jairo. No verso 19, então, o texto diz que Jesus se levantou e seguia Jairo pelo caminho da sua casa, mas naquele caminho, naquele momento, uma mulher que estava em meio à multidão, mas sem se fazer notar, ou seja, sem se apresentar, não diante de Jesus ou não chamando a atenção de Jesus, mas de forma escondida, velada, se aproxima de Jesus por trás para tocá-lo. Essa mulher tinha uma condição terrível. Ela tinha uma hemorragia. Alguns textos mais antigos em português dizem fluxo de sangue, que sugere que era uma coisa constante, algo que não tinha cura. Aqui no texto nós vemos que já fazia 12 anos que essa mulher tinha esse fluxo, essa hemorragia. Essa mulher certamente lutava com essa condição de saúde. Outros textos dão conta, outros textos paralelos, ou seja, essa mesma passagem em outro livro do Evangelho, dão conta de que essa mulher já tinha gasto praticamente tudo o que tinha, buscando médicos, buscando alternativas. E agora ela vem até Jesus. Mas é interessante, e eu quero que você perceba isso, a forma como é orquestrada, ou seja, a forma como é construída a narrativa desse milagre aqui por Mateus. Então, no caminho, essa mulher se aproxima de Jesus. Essa mulher, porque tinha um fluxo de sangue, certamente, e por causa do período, do tempo já em que ela estava doente, ela era conhecida das pessoas. E naquele tempo, uma mulher nessas condições, e para piorar a situação, por ser mulher, era considerada imunda. Era uma mulher que tinha que estar afastada das outras pessoas, do convívio das outras pessoas, uma mulher que não podia se aproximar das pessoas.
Então, mais uma vez, nós vemos aqui alguém que certamente estava marginalizada pela sua condição social, por ser uma mulher naquela época. Nós já vimos isso, sabemos que a mulher no contexto, até mesmo no contexto judaico, era desprezada, e ainda por cima, pelo fato de ter uma hemorragia, ela era talvez considerada, assim como eram os leprosos, imunda, não podia conviver com as pessoas. Essa mulher estava afastada do convívio social e muito provavelmente até mesmo afastada da sua família. E por esse motivo, por causa da sua condição, ela não se apresenta a Jesus. Certamente ela tinha medo, ela tinha receio de se aproximar de Jesus e ser rejeitada, mas talvez não seja por isso. O mais certo a pensar é que, por causa da multidão, ela se aproximou sem que ninguém percebesse e nem mesmo Jesus. Então, o texto diz no versículo 20: aproximou-se de Jesus por trás, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Essa mulher se agachou para tocar na borda da parte de baixo do vestido de Jesus, por trás, sem que ninguém percebesse, sem que o próprio Jesus percebesse. Mas talvez você seja alguém que já conhece esse texto e o conhece de outra narrativa, ou seja, de um dos outros evangelhos. E nós sabemos que Jesus percebeu, sim, mesmo naquele aperto da multidão, mesmo com a demanda feita pelo chefe da sinagoga, que pediu que Jesus fosse à casa dele, mesmo com todo o alvoroço ali da multidão, certamente cercando Jesus, ele percebe. E o texto, aqui no verso 22, diz: Jesus, voltando-se e vendo-a. Jesus percebeu. Jesus a viu. É muito interessante o modo como Mateus observa a reação de Jesus. Jesus a viu. Meus irmãos, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, isso é tão significativo, porque Jesus vê. Muitas vezes, talvez eu e você passemos por circunstâncias adversas, passemos por problemas, por dificuldades, e às vezes tentamos esconder, mascarar, tentamos disfarçar esse nosso problema, pensando que ninguém nos vê. E talvez até mesmo no nosso coração a gente às vezes alimente essa perspectiva de que nem Deus está vendo o que eu estou passando. Mas o texto aqui deixou claro que Jesus estava vendo. Jesus a viu. Muito provavelmente Jesus fitou essa mulher bem nos olhos, e essa mulher pôde ver nos olhos de Jesus um olhar de compaixão, um olhar de clemência, alguém que prestou atenção nela. Esse texto está assim construído, não de uma forma meramente retórica, para que se construa uma espécie de momento para levar ao momento da cura. Não. O fato de Jesus dizer que ele a viu é porque Jesus prestou atenção nela. É porque Jesus deixou tudo mais de lado, voltou os olhos para ela e fitou os olhos nessa mulher. Quando Jesus voltou os olhos para aquela mulher, ela percebeu que essa mulher era uma mulher amargurada, que essa mulher já tinha feito tudo o que podia, que ela já tinha lançado mão de todos os recursos que tinha para resolver a sua situação. Ela vem até Jesus. Mas de certo Jesus também percebeu algo a mais que nós vemos já retratado no versículo 21. Veja que o versículo 21 diz assim: ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Essa mulher cria em Jesus. Essa mulher veio até Jesus com fé, talvez uma fé não completa que compreendesse a verdade, a veracidade sobre Jesus, mas uma fé
que a impulsionou a tocar na veste de Jesus e a crer que tão somente com aquele gesto ela seria curada. Ela não esperava nem sequer a atenção de Jesus. Talvez ela nem quisesse falar com Jesus por medo da multidão ou por qualquer outro motivo. Mas o fato que marca é que Mateus registra: Jesus se voltou, ou seja, ele estava de costas para ela, mas Jesus se vira. E mais que isso, Jesus a vê. Jesus olha nos seus olhos. Talvez, eu fico imaginando a cena, talvez essa mulher estivesse até um pouco agachada e Jesus então faz com que essa mulher se levante e a encara, ele a fita nos olhos, mas ele não encara com algum preconceito, ele não encara para reprimir ou para repreender essa mulher. Ele fita os seus olhos com o seu olhar de misericórdia e diz no verso 22: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Você consegue imaginar o que foi para essa mulher ouvir aquilo? Tem bom ânimo, filha. Jesus a chamou de filha. Essa mulher que era desprezada, essa mulher que não podia sequer frequentar o seu lugar lá na sinagoga porque era desprezada pelos líderes judeus. Essa mulher que certamente, quando as pessoas passavam do seu lado, eles davam a volta para que não se aproximassem dela porque ela era imunda. Essa mulher que certamente era desprezada, ouve agora: filha, filha, esteja contente, filha, fique alegre, filha, você está bem. Imaginem o impacto para nós quando nós ouvimos do Senhor Jesus: filho, filha, você está bem, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Esse é o impacto daquilo que essa mulher ouviu. Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, o texto diz, a mulher ficou sã. Mais uma vez Jesus intervém e com o seu poder ele cura aquela mulher, ele traz esperança. Jesus certamente fez muito mais do que isso, porque o texto diz: a tua fé te salvou. O texto não diz: a tua fé te curou. A palavra que Mateus escolhe aqui diz que houve muito mais do que uma cura física, houve uma cura espiritual. Aquela mulher foi restaurada. Então eu pergunto para você nessa manhã: você precisa de restauração? Você precisa de restauração espiritual? Mais do que uma mera cura física? Só Jesus pode olhar nos seus olhos e dizer: filho, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Nós vamos continuar no nosso próximo estudo a ver mais um momento em que Jesus traz uma cura, e com essa cura ele traz outros milagres, e há uma consequência maior além do milagre, como nós vimos neste aqui. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.